Nós estamos na terceira mensagem hoje. A primeira mensagem, você ouviu um coração rendido para uma vida sem estresse. A segunda mensagem, que foi semana passada, fé em Deus e sábia administração. E hoje nós falaremos sobre os primeiros frutos e o impacto da gratidão. Porque nós entendemos, irmãos, que eu sei que muitas vezes parece estranho, mas nós precisamos falar das coisas que nós vivenciamos nessa terra. E a palavra de Deus também nos ensina sobre uma administração dos nossos recursos financeiros, né, de uma maneira que agrade o coração de Deus, de uma maneira que nós vivamos melhor. Né? Com isso, o nosso intuito com isso não é, né, nós nem faríamos isso, seria uma maneira muito leviana, né, prometer que você vai ficar milionário ao final desses 40 dias. Mas eu tenho certeza que se você tiver um coração grato, você entende que de onde você estava para onde você está agora, muita coisa mudou e nós podemos agradecer ao Senhor. E é óbvio que se nós administrarmos aquilo que chega às nossas mãos melhor, né, nós viveremos melhor. Porque não tem a ver com... eu sei que é claro, em alguns aspectos... o recurso financeiro, né, se nós não estivermos ali com as moedas contadas, como a gente costuma dizer, a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade para arriscar e para fazer algumas coisas. Mas nem por isso nós deixamos de ter, né, o coração grato em Deus, entendendo que é o Senhor quem está fazendo todas as coisas, todos os dias. E mesmo quando a gente está no aperto, né? Quantas pessoas eu já aconselhei, já orei, e que falavam assim, olha, eu tenho o de hoje, amanhã eu não sei o que será. E Deus mandava porções diárias de suprimento para aquela casa. Então Deus está cuidando. Agora nós precisamos também nos responsabilizar por aquilo que é nossa parte. Lucas capítulo 6, verso 38, vai dizer assim, disse Jesus, deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. E o poder do nosso Deus, irmãos, ele não se limita. Se a gente observar como o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, né, em todas as áreas, né, e a financeira não fica fora disso. E por que é importante falar sobre isso? Se você, como diz Luiz, der um Google aí agora no seu celular e você colocar aí na sua aba de pesquisa, né, quais são os maiores motivos, por exemplo, de divórcio no Brasil, você vai ver que a vida financeira, a questão financeira, ela está elencada aí na lista. Então, é importante falarmos sobre isso, né? E hoje, né, o nosso coração se volta ao Senhor, para que a gente entenda que precisamos buscar a Deus em todas as áreas. Se você for ler todo o texto de Mateus capítulo 6, né, nós vamos citar agora o versículo 33, Jesus dizendo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua... E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você ler o restante de todo o capítulo, vai falar de coisas da vida. Vai falar de alimento, vai falar de roupa, vai falar de várias coisas que nós precisamos. É legítimo, nós necessitamos, né? A gente tem só que ter o pezinho no chão, porque às vezes a gente também está querendo dar um passinho maior do que a perna, né? Não é sobre ostentar, né? É sobre a gente ter contentamento nisso. Um dos pontos da administração é esse. Né? Mas se nós buscarmos o Senhor, buscarmos o seu reino e a sua justiça, nós vamos ver que Deus vai acrescentar aquilo que nós precisamos. Né? Quantas pessoas, quantos testemunhos mesmo, na nossa casa aqui, na nossa família, né? Graça e paz, a gente tem de pessoas que falavam assim, não sei de onde surgiu o recurso, mas eu consegui comprar o meu imóvel, eu consegui comprar um carro, eu consegui pagar a minha faculdade, né? Eu consegui fazer pela primeira vez uma viagem em família, eu consegui algumas coisas que são pagas com recurso financeiro. Né? E nós entendemos que o poder de Deus ele se manifesta em nossas vidas em todas essas áreas, irmãos. Não pode ter uma área capenga, alheia. Deus é Deus e ele tem que ser Deus de todas as áreas da nossa vida. De todas. Da família,
da conjugalidade, né, da sua vida financeira, da sua vida espiritual, do seu físico, né, da sua vida relacional, enfim. Deus é Deus de todas as áreas da nossa vida. Então, essa palavra, né, de Mateus 33, ela está nos mostrando um caminho, né, gente, para uma prosperidade. E eu repito aquilo que Luiz falou lá na primeira ministração. A gente tem muito voltado para a nossa mente que prosperidade vai falar só de recurso financeiro. Prosperidade não fala apenas de dinheiro, gente, do financeiro, né? Tem muitas pessoas que não são tão abastadas financeiramente, mas você olha para a vida dessas pessoas e você consegue contemplar uma prosperidade que só pode vir da parte de Deus. Como eu lhe falei, não está esbanjando, não tem sobrando, mas vive e vive bem, vive satisfeito em Deus, porque está buscando o reino de Deus e o Senhor está suprindo. Então, a palavra dessa noite, os primeiros frutos e o impacto da gratidão, Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Você pode ler ali no telão, por gentileza? 1, 2, 3. Honre. Aleluia. Texto autoexplicativo, né, irmãos? Se Deus é Deus de todas as áreas da nossa vida, também os nossos recursos, os primeiros, no caso, né, o texto está aí falando de primeiros frutos de todas as suas plantações, falava do período em que ela foi escrita, não é verdade? Mas nós honrarmos ao Senhor com todos os nossos recursos. Todos, irmãos. Recurso de tempo, recurso financeiro, né? A nossa vida sendo derramada na vida de alguém. Quando eu falo esse derramar, é a gente cuidar, é a gente orar, é a gente observar o que está à nossa volta. É a gente orar por pessoas que a gente nem conhece, mas que a dor deve estar absurda. Basta você olhar os noticiários dessa semana. Eu não vou pesar o clima, mas com certeza você ouviu algumas notícias dessa semana que foram de assombrar qualquer um. Então, orar, irmãos, orar pela nação. Todos os recursos que nós temos, os nossos dons e talentos, são para a gente servir a Deus e também servir ao próximo. E aí o texto está dizendo que nós vamos o quê, gente? Nós vamos ter celeiros como? Os celeiros ficarão como? Como? Meio cheio? Plenamente cheio, gente. Porque Deus não é Deus de metade. Deus não faz as coisas e deixa pela metade, deixa no meio do caminho. Isso é coisa nossa, né? Às vezes começa, não termina. Começa naquela empolgação, naquele gás, mas no meio do caminho encontrou uma pedra. Aquela pedra foi motivo para parar. Não, o Senhor ele faz e faz obras completas. E Ele está dizendo que os nossos celeiros ficarão plenamente cheios. E aqui eu quero, parafraseando essa palavra, profetizar sobre a tua vida. Que não só os teus celeiros fiquem plenamente cheios, mas que a tua vida seja cheia, seja plenamente cheia da glória de Deus, do poder do Espírito Santo, e que você seja plenamente usado por Deus. Aleluia! 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 15 a 18 diz: tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E aqui eu friso mais, quero ressaltar mais a segunda parte desse verso, quando fala: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amados, dar graças, aprender a celebrar, gente, o ordinário. Aprender a celebrar o ordinário. Porque Deus está se revelando para nós no ordinário. Não é só nas coisas extremamente grandes. Não é só naquilo que é, uau, quase que apoteótico. Mas é no ordinário. O ordinário é uma bênção, irmãos. Tem até um livro sobre isso. Então nós precisamos nos colocar
né, de uma maneira que glorifique a Deus. E enquanto nós vemos assim, a sociedade como um todo, ela quer ter muito, quer conquistar, quer guardar, quer, né, ter muitos recursos, mas isso torna as pessoas muito independentes. O acúmulo de bens não significa que o coração também está voltado para Deus, mas tem muito milionário e até bilionários pelo mundo que entenderam que eles são instrumentos, eles são mordomos de Deus, daquilo que o Senhor tem dado. E tem feito grande diferença em muitos lugares. Então a nossa vida não é só, gente, sobre, né, acumular, mas é receber, celebrar e repartir. Você pode dizer isso? A vida cristã é sobre receber, celebrar e repartir. Então nós não precisamos, né, fazer como o mundo ensina, mas que nós tenhamos realmente o nosso coração em Deus para desfrutarmos daquilo que Ele tem derramado sobre nós e também repartirmos, abençoarmos quem está à nossa volta. E essa mensagem vai falar sobre desfrutarmos, né, a alegria de Deus, a alegria da colheita do Senhor para aquilo que nós temos colocado diante dele, os primeiros frutos, e como a gratidão também nos impacta. Então, para a gente desfrutar da alegria da colheita do Senhor, primeiro, entregue ao Senhor a primeira parte de seus recursos. Você pode ler esse tópico ali no telão? Entregue. Gênesis 4, versos 3 a 5 diz: no tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Gente, Deus aqui estava valorizando a excelência daquilo que Abel estava fazendo. O texto diz que Caim apresentou parte de sua produção, né? A oferta dele foi apresentada, mas ele apresentou uma parte. Abel, por sua vez, entendeu que ele deveria entregar aquilo de melhor que ele tinha. E ele oferta as melhores porções das suas crias. Está aí no texto. E o Senhor, né, isso mostra o coração, a motivação do nosso coração. Irmãos, entregar ao Senhor a primeira parte, né, dos nossos recursos, né, como a gente sempre ensina sobre o dízimo, né, o dízimo é uma dessas ofertas, né, mas tem muitas outras maneiras de ofertar ao Senhor. Tem votos, tem ofertas de gratidão, tem vários tipos de oferta, e a gente precisa entender que, eu gosto muito de falar isso, o dízimo, ele é a prova da nossa fidelidade a Deus. E a oferta é a prova da nossa generosidade. Quando somos fiéis ao Senhor, né, nós entregamos os 10% todo mês, né, entendendo que não nos fará falta. Entendendo que esse recurso vem de Deus. O que tem chegado à nossa mão, gente, vem de Deus. A nossa capacidade técnica é uma coisa boa? Gente, tem que estudar. Tem que se aprimorar. Mas é só sobre isso? Não. É sobre a bondade de Deus sobre a nossa vida. E o Senhor tem feito, gente, tem derramado bondade sobre nós. Então, a excelência da entrega. Porque muitas vezes, tem muitos corações, né? Enfim, tem pessoas que ofertam, realmente. Mas qual é a motivação do coração? Aconteceu há bastante tempo atrás, né? Nós pastoreávamos uma outra igreja. E fizemos, como fizemos esse ano, uma campanha para comprar mais cadeiras, né? E uma pessoa deu uma oferta, né, de um valor considerável para as cadeiras. E glória a Deus. Mas em um belo dia, num culto, essa pessoa chegou atrasada. Tudo bem, ela trabalhava aos domingos, eu entendo isso. Mas a pessoa chegou atrasada. Eu estou bem, né, naquela época, os obreiros e os pastores ficavam, né, aqui no cantinho assim. E aí eu tô assim, gente, eu estava em Nárnia, lá no terceiro céu, entendeu? Tocando no pé de Jesus. Aí eu sinto aquele cutucão. Oi, estava na hora ainda estava cantando. Aí uma pessoa falou assim, irmã Cristiane, tem uma pessoa ali embaixo querendo falar com você. Aí desci, vim até a irmã. E aí ela falou assim para mim, onde estão as cadeiras que eu ajudei a comprar?
Aí eu, oi? Não, porque eu quero sentar com a minha família e não tem lugar para nós todos sentarmos juntos. Aí eu, não sabia que era para deixar as cadeiras da irmã cativa, né? Até hoje eu penso nessa história. Qual que era a motivação, entende? Então o nosso coração tem que estar realmente totalmente entregue a Deus. Porque, e eu falo isso de diversas formas e várias vezes. É muito mais fácil, gente. Tem muitas coisas que é fácil a gente abrir para Deus. E uma delas é o bolso. Tem gente avarento? Tem, muito. Né? Que muda até de igreja se fala em dízimo e oferta, se ensina. E nós sabemos que é bíblico. Mas amém, é um ato de fé também. Né? Entregar os seus recursos financeiros ao Senhor é um ato de fé. Tem que ser gerado fé no seu coração. Fazer só por obrigação não é uma boa, porque Deus sabe qual que é a motivação desse coração. Então, nós queremos fazer, gente, devemos fazer e fazer com excelência. Fazer com o coração realmente cheio de gratidão ao Senhor. Fazer porque Deus é digno e a gente entende que é Deus quem tem derramado sobre nós daquilo que temos até aqui. Cristiane, mas você não sabe como é que está a minha vida. Irmão, você comeu hoje? Glorifique a Deus. Você tomou um banho num chuveiro que saía água dele, glorifique a Deus. Porque tem lugares que não tem o chuveiro, muito menos a água. Cristiane, tem. Entende o ordinário? Agradeça a Deus pelo ordinário. Segunda coisa, troque a reclamação pela gratidão. Então, se nós, estamos entregando aí nossos primeiros frutos, e queremos ver também o impacto da gratidão, troque a reclamação pela gratidão. Salmo 100, verso 4, telão. Só os salvos em Cristo Jesus, leia lá. Aleluia. Entrem com ações de graças, irmão, com gratidão em seus corações e nos lábios, porque Deus é bom. Deus é bom. É interessante, que a ciência, ela vem para poder sempre reafirmar aquilo que a Bíblia já dizia há muito tempo. O salmista aqui no Salmo 100 fala sobre gratidão, sobre ações de graças. E a ciência está estudando sobre a gratidão já tem alguns anos. Lá, meados dos anos 2000, 2003. Tem muitos estudos, você pode fazer essa pesquisa se você quiser. Mas olha o poder da gratidão, gente, inclusive no nosso cérebro, na qualidade de vida. A gratidão, o impacto da gratidão no cérebro. Vou citar só 3 para você se animar e depois você faz sua pesquisa e começa também a praticar a gratidão diariamente. A gratidão, ela vai ativar o sistema de recompensa, gente. O que é isso? O sentimento, o sentir-se grato, vai estimular algumas áreas do cérebro. E essas regiões vão liberar dopamina, que é o neurotransmissor conhecido, como o neurotransmissor do bem-estar, do prazer. Ou seja, coisa que algumas pessoas têm que tomar remédio para que o cérebro produza. Você ser grato vai fazer seu cérebro produzir isso de graça. Outra coisa, vai aumentar também a ativação aí da produção da serotonina. Serotonina serve para quê, gente? Melhora o humor e a calma. Ou seja, se está mais calmo, redução de cortisol, reduz estresse. Isso tudo, estudos, tá? Inclusive de Harvard. Você pode depois pesquisar aí que você vai encontrar. A gratidão também vai começar a atuar na plasticidade neural, gente. Pode haver até uma reconfiguração do seu foco cerebral. Então, a prática constante de gratidão, gente, esse treino, a gente superar esse viés sempre da negatividade, porque tem umas pessoas que dá até desânimo de andar perto. Porque você dá uma boa notícia, a pessoa, para que isso? O mundo vai se acabar mesmo? O anticristo está aí tomando conta de tudo? É ou não é, gente? Você já encontrou com esses por aí?
E eu sei, gente, é óbvio, eu sei. Eu sei que Cristo está voltando e o diabo vai trabalhar para ele acabar com tudo. Mas ele não dá conta, porque quem está sentado no trono é Jesus. Deus está no trono. Deus não perdeu o controle. Então, a gratidão, gente, é algo poderoso. Então, tenha um coração grato. Fora as relações mesmo, as conexões sociais, né? A pessoa que tem um coração grato, uma pessoa grata, ela é agradável. Ela vai ter mais facilidade nas suas relações. Então, a gratidão é algo que nós precisamos trabalhar na nossa vida. Então, pare de reclamar, pare de murmurar. Porque quando nós murmuramos, nós estamos pecando contra o Senhor. E quando a gente substitui essa reclamação pela gratidão, nós estamos abrindo, gente, outras portas. Inclusive, as portas para a bondade e a fidelidade de Deus nas nossas vidas. Tem uma frase do pastor Carlito Paz, do livro A Vida Biblicamente Próspera, diz o seguinte: a gratidão é um antídoto contra a escassez, a murmuração e a insatisfação e abre as portas da presença de Deus. Aleluia. Então, seja grato. 3. Fuja da tentação da comparação. Gálatas, capítulo 6, versículo 4 e 5. Diz assim: cada um examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu e dedique atenção total a ela. Não fiquem admirando vocês mesmos, nem se comparando com os outros. Então, é uma balança que nós precisamos pedir graça a Deus de sabedoria para a gente organizar isso dentro da gente. Porque nós não podemos ter um conceito muito elevado, porque senão a gente entra na soberba. Mas também nós não somos o cocô do cavalo do ladrão, menos do que todo mundo na face da terra. Tem que haver um equilíbrio, a gente não precisa ficar se comparando com os outros. Cada um precisa assumir o compromisso de fazer o melhor que puder com a sua vida. Deus lhe deu uma vida para ser vivida. Você é um instrumento de Deus nessa terra. E você não é tão pobre que não tenha nada para oferecer. E também não é tão rico que não precise de nada. Todos precisamos uns dos outros. Então, nós temos que olhar para aquilo que Deus já nos deu, como Ele nos fez, e sermos agradecidos e satisfeitos com a pessoa que nós somos. Porque tem gente que não gosta nem de si. Como é que é, Cristiane? Gente. Eu já escutei isso. Mas isso aí, a gente se perde quando a gente não sabe quem é realmente. Então a gente fica procurando um lugar onde seremos aceitos, onde seremos reconhecidos, onde muitas vezes seremos elogiados. A gente fica procurando esse lugar. E aí a gente pode entrar em vários personagens. A gente pode criar um personagem realmente para dar conta. E não é sobre isso, é sobre quem Deus nos criou para ser. E eu estou dizendo isso para vocês porque houve um tempo da minha vida que eu achava, né, e até por ouvir algumas coisas bem negativas, então eu achava que eu era extremamente inadequada. Eu venho de uma família, né, de origem nordestina, paraibanos, que é com a família de mamãe, que eu tenho muito mais contato. Então, gente, a gente fala alto, a gente ri alto. Nós, em reunião de família, conversando, o povo pensa que é briga. Mas a gente está só dialogando. Tá ali minha tia, minha prima ali, ó, né? A gente, se tiver mais de 5 reunidos, e é todo mundo falando ao mesmo tempo, e a gente se entende. Essa é a nossa casa, essa é a nossa família. Então eu queria ser aquela que ri. Gente, isso nem combina comigo. Né, Bruna? A Bruna segurou a gargalhada dela ali agora. Então a gente tem que ser feliz com quem Deus nos criou para ser. Gente, e se tem uma coisa linda que Deus fez, é essa variedade, essa diversidade de pessoas. Porque se a gente categorizar pessoas brancas, gente, nós vamos ter milhares de tons de cor, de pele. Da mesma maneira que nós temos milhares de tons de cor de pele de pessoas negras.
E é diverso. E a graça de Deus, ela se manifesta em cada um de nós com a sua diferença. Um ensinando o outro e também aprendendo com o outro. Então você não precisa ser igual a ninguém. Aquela pessoa lá já existe. Você precisa ser você. Deus te criou para ser você. Cristiane, não sei o que estou fazendo nessa terra. Coisas que eu já ouvi. Parece que Deus me colocou no mundo somente para sofrer. Isso é uma mentira. Você nasceu e há um propósito na sua vida. Vá orando, busque em Deus e você vai descobrir. E não se compare com ninguém, irmãos. Hoje eu estou mais tranquila, hoje eu gosto de mim, me olho no espelho, entendeu? Gosto dos meus cabelos cacheados, que teve um tempo que eu alisei. Nada contra você que alisa o seu, Deus te abençoe. Mas eu me reencontrei comigo mesma. E sou feliz assim. Aleluia. Entendeu? Dou minhas gargalhadas daquelas. E eu sou feliz assim. Então seja feliz com a pessoa que você é. Com os dons que Deus já depositou em você, com os talentos que você tem. Olhe para coisas que você faz numa facilidade tão grande. Tem pessoas inteligentíssimas que não dão conta de fazer o que você faz. Né? Eu admiro extremamente o trabalho de artesãos, gente. Porque tem uns negócios que esse povo faz com uma agulha e um novelo de linha ou de malha. Eu não sei como é que chama aquele trem lá, né? Amigurumi, né? Uma linha de crochê. É a linha de crochê mesmo, amigurumi? Né? Vira bicho de pelúcia, uma coisa da maior qualidade do mundo e bem feito. Então, essas pessoas têm esses talentos, outros não têm, mas tem outros. E, gente, como é maravilhoso a nossa diversidade. E glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua voz, pelo fio do seu cabelo. Glória a Deus pelo seu jeitinho de ser. Glória a Deus por você que é sério. Glória a Deus por você que é da zoeira. Que até contando coisa séria a gente ri. Porque tem gente que é engraçado por natureza. Né? Meu amigo que é engraçado por natureza não está aqui hoje. Né? Então não vou citar o nome dele não, que ele não está aqui. Né? Então a gente precisa amar quem somos. Porque Deus nos ama exatamente como somos. Amém? 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Paulo escrevendo. E sua graça para comigo não foi em vão. Então, gente, é isso. Você é quem é por graça de Deus. Então, seja bênção. Você é único, você é única e amados por Deus. Então, não fique desesperado. Se você postou alguma coisa na rede social, porque hoje, né, as pessoas se baseiam se elas estão bem, oscila seu humor conforme os likes, né, principalmente para os influencers, né, os blogueiros e enfim, né, se baseiam pela quantidade de seguidores, pela quantidade dos likes, pelo que foi visto, o que não foi visto. Irmãos, nós somos vistos, irmãos, por quem se assenta no trono do universo. Nós somos conhecidos por Ele, pelo nome. Ele sabe onde nós moramos. No meio de... Já deu 8 bi de habitantes na Terra? Não sei. Deu 8 bilhões? Não? 7 bilhões, alguma coisa. Mas tá bom. No meio de 7 bilhões de seres humanos na face da Terra, fora toda a criação, Deus sabe quem é você pelo seu nome. Sabe onde você mora. Sabe o que você necessita. Então, meu irmão, deixa Deus ser aquele que fala a teu respeito e viva de conformidade com aquilo que Ele criou você para ser. 4. Transforme suas preocupações em... Transforme suas preocupações em orações. Olha, irmãos, se a gente... quando nós nos preocupamos, né, é um gasto emocional, é um gasto de energia, né? A gente... às vezes até se precipita, dependendo do nível da preocupação. E se ela atinge níveis muito altos, isso pode gerar ansiedade que gera uma crise de ansiedade e que vai se juntar, né? Vai juntar as mãozinhas com outras comorbidades e gera muitos adoecimentos. Então, a gente precisa aprender a transformar as nossas preocupações em orações. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, que a sua preocupação não é legítima. Eu também tenho as minhas.
tá? Mas realmente muda tudo quando a gente começa a colocar diante de Deus em oração. Muda. Só que é aprender a colocar diante dele em oração e deixar que ele nos ajude a resolver. Porque se a gente só põe lá, ó Senhor, meu problema está aqui hoje. Está desse tamanho. Né? Aí você sai meia hora, depois você volta, oh Deus, mas pensando bem, eu acho que eu vou tentar resolver mais uma vez, daquele meu jeito. E não vai funcionar, na maioria das vezes não vai funcionar. Tiago capítulo 2, capítulo 4, versículo 2 e 3, vai dizer: vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm, porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Então, se aquilo que você tem clamado, tem pedido em oração a Deus, é algo para realmente você ter uma solução de um problema, você glorificar a Deus depois testemunhando daquilo que Ele tem feito, aleluia, Jesus vai te socorrer. Agora, se é para a gente gastar ou ostentar, que é um outro problema da atualidade, irmãos, nós não precisamos de gente. Olha, ostentação está fora de moda. Vou fazer igual a minha avó, caiu da moda. Né? Irmãos, quantas pessoas muitíssimo ricas, mas elas não ostentam. E nós não precisamos, gente, de ostentação. Ninguém precisa saber o que a gente tem, o que a gente comeu, por que ganhou. E algumas coisas podem até escandalizar os mais fracos, porque todo mundo pode ter. Mas se um crente postar que ganhou, né, sei lá, um carro aí, vamos colocar aí o BYD, né? Aquele grandão lá, é Song, né? Aquele grandão, o SUV. Se alguém posta, se um crente postar, ganhei de presente, ixi, vai ler os comentários. E se for pastor? Então, nós precisamos colocar diante de Deus, e tem muitas coisas, gente, que elas não precisam virar motivo de escândalo para quem é mais fraco. Nós não precisamos, gente, sabe, ficar todo tempo. Eu acho que a gente está muito, né, é uma era de que as pessoas querem que todo mundo saiba a sua vida o tempo inteiro. Eu acho isso extremamente desagradável e desgastante. Que eu costumo dizer, eu não estou dando conta da minha vida. Aí eu vou ter que ficar olhando a dos outros ainda? Não precisa, gente. E isso acaba gerando aquilo que nós já falamos agora há pouco, gera comparação. Ah, por que fulano tem e eu não tenho? E muita gente fica com raiva até de Deus. Mas é interessante que a pessoa só vê ali a hora da vitória, mas você não sabe o caminho que essa pessoa percorreu para chegar ali. A gente não sabe. Eu estava ouvindo um testemunho hoje de um homem, né? Hoje ele é CEO de uma multinacional. Mas ele nasceu num lar de pessoas, de uma família muito pobre. E ele disse que a maneira que eles tinham para obter recursos, para pelo menos a alimentação, eles eram, né, catadores aí de reciclagem. Mas ele batalhou, estudou, né? E foi indo e crendo em Deus, e foi se capacitando também, porque não é só querer, né? A gente também tem que ser. E Deus abriu essa porta para ele. Mas a gente precisa voltar realmente o coração para o Senhor. Então, aquilo que tem preocupado você hoje, nem reclame, não vá para o muro das lamentações das redes sociais, que é uma coisa que eu também acho bem estranho. Você tem que ir para Deus. Gente. Não, tem umas pessoas que você assusta. A pessoa não fala na igreja para o seu líder, para o seu pastor. Quando você vai no Instagram, você descobre a bagaceira que está. E a gente leva um susto. Ou então tem também aqueles que tudo é lindo, né? Ó. Mas na hora que você encontra, você fala, uai, gente, meu Deus. Chega a estar pálido. Então, coloquemos diante do Senhor. Gente, não adianta reclamar. Né? Outro trechinho aí do livro do pastor Carlito. Reclamar é falar com quem não pode resolver. Já a oração é o oposto da reclamação, pois leva nossas necessidades a quem realmente pode intervir.
a quem pode fazer. Há um Deus que age. Quantos de nós tem um testemunho para contar de coisas que precisávamos, estava na nossa lista das preocupações, mas quando a gente colocou diante de Deus, Deus resolveu? Levanta sua mão aí, deixa eu conhecer você. Gente, maioria. Em qualquer área. Era uma preocupação do seu coração, mas colocou diante de Deus. O Senhor vem e faz as suas intervenções. Então leve para Deus em oração. Dobre seus joelhos em meio às tribulações e às preocupações. Deus vai ouvir o gemido, Deus vai ouvir a tua oração. Talvez você não tenha palavras nem para expressar, mas o Senhor vai interpretar. Aleluia. E para a gente finalizando, cultive um olhar de contentamento. Repita ali, por favor. Gente, nós precisamos estar satisfeitos em Deus. Esse contentamento fala de não necessitar de algo externo ou de alguém externamente, porque nós já temos em nós quem pode, quem provê, quem cuida de nós. Então nós temos que buscar ter contentamento, gente, satisfação. Às vezes a gente fica, eu queria uma, né? Vamos pegar uma coisa muito simples. Preciso comprar um celular. Precisa ser um iPhone de 15 mil reais aqui no Brasil? Não, ele precisa funcionar para aquilo que você necessita. Se comunicar com as pessoas, atender ligações, mandar mensagens. É ou não é, gente? E agradecer a Deus por esse que deu para comprar. Seja o Samsung, seja o Motorola, seja Xiaomi, que pronuncia? Né? Seja. Então nós precisamos achar, gente, contentamento nas nossas vidas. Eu gostaria, gente, de me alimentar todos os dias de sushi. Eu posso? Não. Mas eu como bem todos os dias. E glória a Deus por isso, que já teve época na minha vida que se dividiu um ovo para 4. Contentamento. E é tão interessante porque até hoje eu gosto de ovo, tá, gente? Que normalmente alguns tomam raiva, né? Fica... dá trauma. Eu gosto do ovinho frito, cozido, recheado. Você põe um queijinho, põe um orégano. Gente, o ovo é muito versátil, né? Mas a gente tem que ser agradecido e tem que achar contentamento no nosso coração, gente, por tudo que o Senhor tem feito. Porque o Senhor já fez tudo. Ele fez tudo que nós não podíamos fazer. E a salvação é o maior presente que temos. Não tinha dinheiro no mundo que a comprasse. Então cultive, gente, um olhar de contentamento. Filipenses 4:12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Tem o dia do sushi, gente, mas tem o dia do 14 irmãos. Amém por isso. E é bom, né? Eu aprendi a passar por toda qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo está mostrando aqui para a gente que é possível agradecer, gente, em toda e qualquer situação. Graças a Deus eu tenho certeza que todos vocês hoje comeram, tiveram que comer em suas mesas, e louvado seja Deus por isso. Né? Mas Paulo passou uns perrengues bem grandes. Hoje a gente já está bem melhor. Contentamento. Nós precisamos, gente, ser realmente satisfeitos. A gente não pode ficar naquela coisa do tio Patinhas. Quanto mais tem naquele cofre, mais ele quer e não gasta com nada daquele muquirana. Sabe? Para que ter se você mesmo nem usufrui? E aí vai ser aquela parábola do rico insensato. Porque o homem era rico, gente. Eu não lembro agora o texto, mas sei a história. Muito rico, plantou. E a colheita desse ano foi algo extraordinário. Ele olhou, não tinha celeiro suficiente para aquela colheita. E ele falou, já sei, derrubo tudo, reconstruo maiores. E ele reconstruiu, e ele fez. E aí ele disse para si mesmo, eita, não preciso me preocupar com mais nada. Falou para a sua própria alma, alma, come, bebe e folga.
E aí à noite, quando ele vai dormir, diz o texto bíblico que uma voz ele ouve dizendo: louco, se hoje te pedirem a tua alma, o que tu tem aí fica para quem? Então, irmão, seja satisfeito. Aprenda o que é contentamento com o hoje, com aquilo que o Senhor já está provendo. Se amanhã for melhor, glória a Deus. Mas se tiver no 0-0 como hoje, glória a Deus também. Porque o Senhor tem cuidado de nós. A bondade de Deus é algo extraordinário. Então seja satisfeito no Senhor e viva em contentamento. Gente, ter recurso não é algo errado. Adquirir, né? Se você pode ter coisas melhores, louvado seja Deus. Mas isso não pode ser o centro da nossa vida. Porque no dia que algo der errado, e sei lá, né? Porque, por exemplo, a gente anda de carro no trânsito. A gente é responsável. Eu, pelo menos, eu procuro andar da maneira mais responsável que eu posso. Se eu vou pegar o retorno da esquerda, eu estarei na faixa da esquerda, já com a setinha ligada. Eu não vou sair lá da terceira faixa da direita para a esquerda para entrar de uma vez para cá. Porque eu posso causar um acidente que, inclusive, pode ser fatal na minha vida ou na vida de outra pessoa. Mas tem gente que não se preocupa com isso. Então a gente sai com o carro, mas você nunca sabe se vai aparecer um motorista da corrida maluca para bater no seu carro. E aí, bateu no carro, fiquei sem o carro. Aí Deus não é bom mais? Não tem contentamento mais dentro do meu coração? Não, eu agradeço a Deus porque eu saí de lá ilesa. Porque tendo vida e saúde, você trabalha de novo e adquire novamente esse bem. E eu sei, irmãos, que tem sonhos no nosso coração e a gente tem apresentado. E às vezes você diz: Cristiane, mas tem tanto tempo que eu tenho orado sobre isso. Irmãos, eu costumo dizer o seguinte: a gente ora até Deus responder. Se vai levar 1 mês, 1 ano, 10 anos, 20 ou mais que isso, Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Se não chegou ainda, Deus sabe por quê. E tem coisas, gente, que Deus muitas vezes retém por um tempo, porque são livramentos que Ele está nos dando. Depois a gente amadurece e vai entendendo o agir de Deus na nossa vida. Então escolha, irmãos, viver em gratidão. Escolha entregar-se a Deus em todas as áreas da sua vida. Escolha viver para além de você mesmo e viver para a glória de Deus. Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, Pai, por meio dele. Então, se entregue ao Senhor. A gente tem que reconhecer todos os dias o quanto que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura na nossa vida para sempre. O quanto que é a bondade de Deus sobre nós, irmãos. Porque se a gente for olhar direitinho, como diz a letra de uma canção, nunca foi sobre nós, nem sobre o que nós podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. É sobre Ele. É sobre a bondade do Senhor. Então, se Deus está derramando sobre você prosperidade financeira, de saúde, familiar, coisas estão sendo transformadas, novos sonhos sendo gerados no teu coração, olhe para o Senhor, coloque diante dele e Deus vai fazer. Coloque teus projetos diante do Senhor. Irmãos, nós precisamos realmente nos render integralmente a Ele, tendo ou não tendo. Há um bocado de tempo atrás, eu ouvi da minha pastora na época, nós conversávamos, eu tive um problema na minha garganta, e aí você imagina, uma pessoa que gosta de falar bem pouquinho, como eu, né? E ainda canta, então assim, para mim aquilo lá foi quase uma morte. Fiquei 3 meses sem falar uma palavra. E foi interessante um dia conversando com ela,
E eu disse a ela, mas por que Deus não me curou ainda? E orando, e orando, e orando, e orando. E ela orando comigo também. E aí ela me perguntou, e se Deus não te curar? O que você vai fazer? E aquela pergunta bateu em mim assim. E eu chorei, nós estávamos nos falando ao telefone. E eu disse a ela, se eu não puder cantar, eu vou ter que aprender outras maneiras de adorar a Deus. Porque eu não posso ficar sem Ele. E eu não posso viver sem adorar a Ele. E ainda brinquei com ela, eu falei, se eu não puder cantar mais, eu vou aprender a dançar. Se eu não puder cantar mais, aí eu falei para ela, vou fazer um curso de Libras. Vou ficar lá no culto. Né? E nós precisamos nos render, entender que tudo que somos, tudo que temos, tudo que a gente vier a ter ainda e ser, deve ser para a glória de Deus. Então seja grato. Encha seu coração de alegria e contentamento, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Fique de pé. Vamos agradecer ao Senhor.